gestão, estamos aqui com mais um episódio do GestãoCast. Hoje aqui com a nossa diretora Emília. E hoje a gente vai Falar um pouco sobre o IDEB, né? Que é um assunto que está sendo bastante comentado pela gestão e pelos alunos. Então vamos começar. Emília, eu queria começar perguntando da senhora, o que é o IDEB? Que pergunta interessante, pertinente para o momento, né? Então, o IDEB significa o Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira. Ok? Certo. Aí, tipo assim, a gente Eu tô ligado que a gente vai fazer uma prova, né? Sim. Aí a gente meio que vê o nível desses alunos. Exatamente. Através da prova. Exatamente. Através dessa avaliação, o Ministério consegue ver como anda o índice da educação brasileira. Porque assim consegue promover mais avanços. Sim, o principal objetivo dessa avaliação é medir o índice de desenvolvimento e o Ministério traçar estratégias de melhorias. Depois dos resultados, o Ministério busca estratégias para melhorias na educação, tá? Porque a prova avalia, além dos conteúdos, dos componentes português e matemáticas, avalia a condição socioeconômica dos estudantes. Então, além dos conteúdos, tem um questionário que vocês irão responder, tá? Que é um questionário que diz respeito à condição socioeconômica de cada um. Certo. Aí, tipo, nessa prova, a gente tem questões de só português e matemática ou de língua portuguesa e de matemática. Somente. Tá. Não tem história? Não. Nessa não. Onde vocês têm história, humanas, no Enem. Certo. Tá? O IDEB é focado nesses dois componentes. Certo. Aí a gente sabe que tem uma meta, né? Que é de 3.1. 3.1. Muito bem. Vocês lembram quando eu saí divulgando, né? E a meta de nossa escola é exatamente essa, 3.1. E eu me sinto bastante confiante na capacidade e na condição de vocês, tá? Uma vez que vocês foram preparados para isso, tá? A minha expectativa é de ultrapassar a meta, é de não só atingir, é de ultrapassar, tá? Então, estou muito confiante, né, que iremos sim atingir essa meta. E para que serve essa meta? Justamente, a meta serve justamente a cada escola atingir, indica que está melhorando, certo? E aí o governo vai trazendo melhores condições de educação para cada setor, para a escola, para o município, para o estado, para o Brasil como um todo. O pessoal do terceiro ano fez essa prova, não foi? Foi a do IDEB? O pessoal do terceiro ano vai fazer agora. A nossa escola está agendado para o dia 9/11. Todos os alunos de terceiro ano farão essa avaliação. O IDEB avalia alunos do segundo ano do ensino fundamental, quinto e nono fundamental, e terceira ou quarta série do ensino médio. Então a galera do primeiro não faz. Primeiro e segundo ano não faz dessa vez. Tá? Certo, só no terceiro. Só no terceiro, porque o IDEB acontece a cada 2 anos, tá? Nós estamos em 2023, então tivemos o IDEB em 2021. Aí, tipo, aí acontece, porque daí nos próximos anos eles conseguem ter uma melhor ampliação e tal. Exatamente. Durante esses 2 anos, eles estão traçando estratégias de melhorias e a cada 2 anos ele avalia novamente o que melhorou na educação. Certo. Aí, sobre a data, A gente já tem noção, né, que vai ser no dia 9. O horário. Às 8 horas da manhã. A prova tem duração de 2h30, então é tempo suficiente para os alunos lerem, relerem e refletir, responder com muita responsabilidade. Então, tipo, pode falar. Como é que vocês escolhem a data da prova? O IDEB, ele é coordenado, ele vem do Ministério da Educação Federal, Estadual, Municipal, tá? Então, tem a coordenação estadual, tem a coordenação municipal. E aí a coordenação municipal liga para as escolas e agenda uma data para a realização da avaliação em cada escola.
tá? Então, o Ministério determinou entre os dias 31 de outubro a 17 de novembro acontecer essas avaliações em todo o Brasil. Então a E escola. aí o Estado e município distribui essas datas. Aí é a escola ou, tipo, a Secretaria do Município de Educação ou É do a Estado coordenação que decide o dia que- estadual, manda as datas, né? A gente teria que fazer entre os dias 1º até 17 de novembro. Aí, Aí o coordenador municipal ligou para a direção e disse: olha, sua escola está marcada para o dia 9. Ok? Lembram que a gente reagendou aqui por 3 vezes, né? Por inconsistência do próprio sistema. Então, sua escola estava agendada para o dia 31 inicialmente. Lembra que eu passei anunciando? Dia 31, nossa prova do IDEB. Uhum. Aí não aconteceu. Aí marcamos para o dia 3, não. Dia 1, né? Aí não deu tempo. Os malotes não tinham chegado, segundo a coordenação. Aí marcamos para o dia 9 e agora vai acontecer sim, dia 9, tá? Imprescindivelmente. E quanto ela é importante para a escola? Escola e para os alunos. Se fosse para colocar uma escala de 0 a 10. Ela tem uma importância 10. Porque através dos resultados é que vem as melhorias para a escola. Tá certo? Então, eles analisam Então, é que os importante alunos têm mais para o dificuldade. aluno, mede o seu conhecimento também, é importante para o aluno, é importante para a escola e é importante para o município, o estado, pro o Brasil. Brasil como um como todo. Então, assim, como funciona a aplicação? É, por exemplo, igual a AVS, onde um professor vai lá, aplica na gente, aí fica esperando e tal. Os aplicadores não podem ser da própria escola. Professores de da fora. própria escola, é. Vem aplicadores de fora. E eles aplicam com vocês quase a exemplo do Enem. Quem participou da primeira prova do Enem sabe que tem um aplicador lá fiscalizando e vocês realizando a prova em pleno silêncio e até contemplar o horário todo. Entendi. Compreenderam? Compreendo. Sim. É que, tipo, Não, igual o ao Enem. aplicador tem um site que faz o cadastro, são professores, equipe pedagógica, faz um cadastro, aí passa por um alinhamento, tá? E aí a coordenação é quem contempla os aplicadores. Aí eu fizer a minha inscrição. Aí eu não vou poder ser daqui. Eu tenho que ser... Aplica em outra escola de acordo com o que o coordenador lhe determinar. Então, Nada. tipo, por exemplo, pra mim Minha aplicar aplicar a a prova, prova. aí Aí eu eu tenho que ser maior de 18 anos. Aí você precisa ser pedagoga ou professora, tá? Aí se inscreve, faz um cadastro no site, aí passa por um curso preparatório, que é chamado lá de alinhamento, tá? Tem Pela quanto tempo esse curso? empresa. A senhora sabe dizer? Quanto tempo? É. O curso dura, em média, eu acho que ele é rápido. É umas 4 horas de curso, né, Cláudio? O alinhamento. Se você fizer, contemplando direto, começar até o fim, você passa um meu expediente ligado na internet e no curso. É presencial? É online. Online. Certo. E sobre o IDEB, você só tem essas perguntas? Vocês têm mais alguma? É, gente. Fiquem à vontade. Tipo, como vem o preparo. Ah, Sabe? pra prova, né? Então, assim, Bíblia, como a escola tem, tipo, preparado os alunos em si, ou então se preparado para aplicação da prova? Desde o dia em que a escola teve conhecimento do período de realização dessa prova, que a gente vem divulgando com os alunos, tá? Depois que agendou a data, a gente passou nas salas, divulgou, falou da importância dessa avaliação. É preciso que todos façam essa avaliação sabendo do quanto é importante, tanto para você como aluno, como para
própria escola. Estava falando da importância da participação nessa avaliação e trouxemos ações, tá, de atividades voltadas à avaliação do IDEB, para que vocês tivessem ideia de como é essa avaliação. A exemplo de simulados que os alunos participaram, tá, de aulões. A gente tem até se deslocado da própria escola para ter um ambiente diferente e participar de aulões voltados ao tema IDEB. As questões são fechadas, né? Sim, as questões são... Todas ou tem algumas exceções? Em todas vocês vão assinalar o gabarito. Sim, como funciona a correção? Então, o gabarito, as provas são devolvidas pelos Correios e só lá em Brasília, o Ministério da Educação é quem faz a correção. Certo. Eles são quem dão o resultado. É tanto que demora o resultado, né? O resultado só vai sair no próximo ano. Aí é como? Uma pessoa manualmente faz ou é como o Enem, que é uma máquina e tal? Deve ter uma máquina lá, eu não vou te afirmar, mas geralmente é um ledor do gabarito. Que lê mais fácil. Aí tem uma previsão E o já? IDEB também, né? Eles dizem preto ou azul, mas a preferência é preta, que a leitura fica mais fácil naquela máquina. Aí, tipo, tem uma previsão já de quando sairá o resultado? Ou... O resultado geralmente sai lá para o mês de maio, né, Cláudio? Mês de maio, junho, demora o resultado do IDEB. Como é que a senhora avalia a expectativa dos alunos? A expectativa para os alunos, eu os vejo já ansiosos. A gente já falou tanto do IDEB, a gente teve tantas ações voltadas a isso. Nessa semana, a gente está na semana do Avança IDEB, né? Em que todo dia tem atividade voltada ao IDEB, que eu já percebo a ansiedade dos alunos de chegar o dia dessa avaliação, tá? Os próprios alunos. E a minha expectativa, confesso que é das melhores, para que a gente tenha uma participação de 100%, tá? Essa é a minha expectativa, 100% dos alunos participando da prova, tá? E ultrapassando a meta da escola, que é 3.1. Tá. Então, assim, a senhora falou da importância, né, da frequência, o quanto a senhora quer atingir o 100%. Mas, tipo assim, qual a importância de todo mundo vir fazer a prova? Até o método avaliativo do IDEB conta muito com a frequência, tá? E se vocês não participam, é claro que diminui essa média, tá? Eles contam mesmo a frequência para poder calcular a média entre o fluxo de participante e o nivelamento das respostas nas perguntas. Entendi. Inclusive, por exemplo, o aluno que não fizer a prova, que não vier no dia, ele perde alguma pontuação nas matérias, ou quem vier ganha? É bem pertinente essa pergunta, né? A gente, em forma de estímulo, pediu a todos os professores que incentivassem a participação deles, a forma de ajudar nas avaliações, tá? Mas, independente disso, é importante para você, aluno, participar, medir o seu próprio conhecimento, saber como está o seu nível, tá? Para dar seguimento aos seus estudos posteriores. Eu vou fugir um pouquinho do assunto aqui, só para lhe fazer uma pergunta. Eu fiquei sabendo que vai ter uma prova para os alunos do primeiro e segundo, quinta-feira. Tem alguma coisa a ver com o IDEB? Não, isso foi uma estratégia da escola para que todos nós ficássemos em atividades e tivéssemos a concentração completa dos alunos que irão participar do IDEB. Então, Porque é um dia normal de aula, tá? E aí uma forma de todo mundo estar em atividade avaliativa. E para os demais vai valer uma das avaliações do bimestre. Então, por exemplo, essa prova que a gente do primeiro ano vai fazer é feita pelos professores da escola. Pelos professores da escola, Aí vai elaborada ser pelos todas as matérias. Isso, e de tal forma que também já está preparando vocês para a próxima avaliação desse tipo, né? A palavra de incentivo é que todos estejam presentes, tá? Que além da avaliação em si, a gente tem surpresa para vocês.
tá bom? Então, eu quero todos os alunos aqui participando, tá? E aí eu aproveito o momento para incentivar e para convidar também os alunos da noite, não só os terceiranistas do curso integral, mas também os da noite, para que estejam presentes nesse dia 9, quinta-feira, fazendo a avaliação com responsabilidade, com coerência, leiam cada questão atenciosamente, releiam. Toda questão é contextualizada. Então, requer leitura, releitura, análise, reflexão e respondam com muita responsabilidade. Tenho certeza que vocês irão obter o melhor resultado possível. Palavra sobre IDEB. O IDEB, a sigla IDEB, Definir. Índice Mas ela já do falou. Desenvolvimento da Educação Brasileira. Mas Tá? se for- Então, vai calcular como está o desenvolvimento da educação do Brasil. se a senhora fosse pôr, tipo, uma palavra para definir o IDEB, qual seria? Seria estratégias de melhorias. E agora a gente vai sair, vem Cláudio, né, Cláudio? E Andréia também vai vir aqui. Pronto. E vai Wesley. uma troca na bancada. Então, já agradeço a participação. Boa sorte a todos que vão fazer a prova do IDEB e que também vão participar do segundo dia do Enem. Tá? Desejar boa sorte e agradecer pela participação. Obrigada. E aí, estamos juntos no Avança IDEB. E aí, galerinha do Ernestão, Estamos aqui de volta para continuar esse episódio sobre IDEB e agora falar também um pouco sobre Enem, IDEB, tudo que está tudo junto aí. Uma semana um pouco agitada aí para os alunos de terceiro. E vamos dar continuidade aí, estamos com o Cláudio e André, eu tô aqui na bancada de novo. fala. Dizer que é um prazer enorme participar desse podcast que é maravilhoso, tá bom? E pela primeira vez desse lado da bancada sendo entrevistado, né, com a minha amiga André aqui, tem desenvolvido um trabalho muito bacana, né? Toda semana junto com vocês, fazendo simulado e vamos... Deixando os alunos doidos um pouco. Nada, os alunos têm muito mais juízo do que nós dois juntos. Para algumas coisas. Não teria isso não, mas enfim, deixa em off, né? Eles dois que são O Cláudio, né, professor de matemática, de né? pós-médio e história ali, tudo atrelado. Então aí, essa dupla pra gente falar sobre essas provas. E, Cláudio, assim, como é avaliado as questões para colocar no IDEB, assim, que o senhor percebe, tipo, são questões só de ensino médio, questões de fundamental, Enfim. Olha, principalmente no IDEB vem muita questão mesmo de ensino médio. É diferente do Enem nesse sentido, porque o Enem ele vai dar uma mesclada. Vocês vão ver que vai ter muito assunto de ensino fundamental, certo? Algo como porcentagem, regras de 3. Na parte do SAEB, eles trazem realmente um assunto bem específico, sabe? Então vai cair realmente probabilidade, que vocês viram no terceiro ano, aquela parte de moda, de mediana, de função. Eles realmente trazem um assunto mais direcionado. Tem uma diferença do Enem para o IDEB, é que o Enem tem uns textos enormes, né? Vocês já fizeram o primeiro dia aí, então vocês viram. Vem também em matemática, vem uns textos enormes. As questões do SAEB, elas tendem a ser umas questões mais objetivas. Iguais aquelas que a gente está fazendo no simulado, tá entendendo? A gente tem que lembrar que as duas avaliações, elas têm objetivos diferentes. Isso. Né? Então, elas vão seguir um perfil de questões, como o Cláudio colocou, diferentes. Em relação à prova do SAEB, existem as habilidades que são, digamos assim, esperadas pelo aluno que está terminando o terceiro ano. Habilidades em língua portuguesa e habilidades em matemática. Então, para cada habilidade, existem os descritores e as questões são selecionadas para avaliar se o aluno atinge ou não determinada habilidade. E assim, professor, como é que surgiu assim a ideia de estar dando simulados e tal? Porque a gente teve aí vários dias que os alunos até não aguentavam mais, então que a senhora botava na televisão. Desse jeito. Essa questão de escritor tal, nível tal, questão tal, vamos ver aí. A gente ia marcar uma cachaça, depois nós tivemos professor de matemática, professor de português. Então como é que surgiu essa ideia de vocês fazerem esses simulados aí? Bom,
A primeira coisa é pensar que a gente tem nessa grade do novo ensino, na grade curricular do novo ensino médio, a gente tem 2 aulas da disciplina de pós-médio. E a gente, né, desde que eu peguei essa disciplina no começo do ano, a minha preocupação para todas as turmas de terceiro era sempre de pensar alguma coisa que fosse útil para vocês, né? Tem uma dificuldade minha também, enquanto profissional, eu não tenho o perfil para atividades mais ligadas a textos de autoajuda, de mensagens. Eu tenho uma certa dificuldade. Eu tenho uma certa dificuldade para essa habilidade. É importante, precisa acontecer na escola, tal, mas a gente tem que reconhecer as nossas limitações. Então, essa é uma limitação enquanto professora que eu tenho. Eu não tenho habilidades para trabalhar com essas temáticas. Então, eu pensei de transformar as aulas de pós-médio em um suporte para as avaliações externas. O SAEB, porque esse ano é prova de avaliação do IDEB a cada 2 anos. Emília já falou, todo mundo já falou sobre isso. Já virou até bordante dos alunos de terceiro, assim, avança IDEB. Hoje é ano de avança IDEB. E Enem todo ano tem, né? Então, transformar as aulas de pós-médio em atividades que fossem o mais práticas e o mais úteis possíveis para que os alunos tivessem menos dificuldade nessas 2 avaliações. Em questão, assim, como é que eu posso dizer? Deixa eu só passar essa fala de André. Nessa fase final, a gente, na verdade, está reforçando, né? Mas a gente tem que quebrar essa ideia de que vamos preparar os meninos no mês final. Na verdade, não. Isso é um negócio que tem que ser feito durante todo o ensino médio, né? Então, desde quando vocês entram, vocês estão lá vendo Heraldo dando função afim, né? Meu Deus. Aí estão vendo Júnior e Raio dando trigonometria. Então, tudo isso são assuntos que... Eu não estou falando de português porque eu não sei, tá, gente? Não vou me passar aqui, tá? Mas, assim, são coisas que vocês vêm aprendendo durante toda a vida. Aí, quando chega nessa fase, a gente realmente tem que reforçar, porque senão o povo esquece, viu? Caiu probabilidade... O professor não deu, não, mas meu amigo... Mas não, mentira. Eu puxo a zurreia, viu? Quando eu vi probabilidade... Nas primeiras aulas, vocês devem lembrar, de pós-médio, eu coloquei bem grande no quadro a sigla do Enem. E os alunos ficaram rindo, né? A gente sabe o que é Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Sim, porque tem aluno que acha que é o Exame Nacional do terceiro ano. Isso, né? E não é. O Enem, ele vai, né? Além das... E eu ainda acrescentaria, eu colocava Exame Nacional do Ensino Básico, porque cai muita coisa de fundamental. Se vocês forem analisar Enem, por exemplo, na parte de matemática, eu creio que mais de metade da prova são assuntos relacionados ao ensino fundamental. Então, não pensem que são apenas os conteúdos de terceiro ano que a gente tem que reforçar. E em pós-médio, antes até dos simulados para o SAEB, o que foi que a gente fez? Foram as provas das provas do Enem de anos anteriores. Estava até tendo aquela aulão coisa à tarde, de visualizar a prova, responder as questões, vamos fazer que matéria hoje? Era divertido porque a professora de história pegava umas questões de matemática, química e física e não tinha a menor ideia de que língua era aquela. Mas tudo bem. Assim, qual a importância vocês veem assim, dessa prova do SAEB e do Enem também, assim, o nível de importância? Eu vejo com importâncias diferentes, né, por conta do contexto. Por exemplo, o Enem, ele hoje em dia vai ser uma porta que vai se abrir para as universidades, né? Hoje em dia, antigamente, no nosso tempo, não é tanto tempo assim, certo? A gente quisesse fazer universidade, a gente fazia, por exemplo, o EPB, o FCG, o IFPB, o UFB, a gente fazia vários vestibulares e viria qual que a gente se dava melhor e passava. Hoje, tudo é feito pela prova do Enem. Então, até para as faculdades particulares, por meio do prova eu do acho Enem. que o Enem, ele é mais democrático, Mais. democrático no sentido de colocar o aluno
né, as universidades à disposição para você. É um cardápio, né? Você faz aquela prova, é como um leilão. E com aquela nota, você vai depois comprar o curso que a nota lhe permitir. Né? Você Então, dá um lance, né? Com a nota 600. E chegou outra pessoa a dar um lance com a 610. aí o negócio fica difícil, né? Mas ele é democrático nesse sentido de que vocês têm ali um cardápio de universidades aonde, de acordo com a nota que você tire, você pode, né, dar o lance que for mais adequado à sua realidade, de proximidade, de condições financeiras, de nota, mas ele é mais democrático para o acesso à universidade. Então, a gente tem que pensar que vocês têm uma chance boa agora, porque também o Enem ele tem um perfil, né? Não é, por exemplo, como o Cláudio falou, da nossa época, né? Que cada universidade tinha um perfil de prova diferente. Então, você estudava uma coisa para essa universidade, você tinha que ler obras literárias para outra universidade, tinha que ter um perfil para uma universidade ABC, né? Agora não. Como o Enem ele já tem um histórico, né? Qualquer professor na sua disciplina, ele vai ter mais ou menos o panorama, ele não vai saber como vai ser a prova desse ano, né? Mas ele sabe o perfil, né? Em humanas, a gente está cada vez mais trabalhando a questão da interdisciplinaridade, de textos longos, de textos que não mesclam apenas as 4 disciplinas de humanas, história, geografia, biologia, história, geografia, sociologia e filosofia, mas, por exemplo, ligações da história com a biologia, da história com a química, né? Uma interdisciplinaridade além da área de humanas. Isso já é um perfil que acontece há alguns anos. Então, é mais fácil também o aluno, ele sabe a prova que ele vai enfrentar. Ele não sabe as questões, mas ele sabe o perfil da prova que ele vai enfrentar, né? Lembrem no começo do ano que aqui nesse espaço da biblioteca tinha pilhas e pilhas de provas de Enems de anos anteriores e a gente distribuiu e vocês tiveram acesso a fazer essa comparação, né? Agora, como a gente diz, né? Estudar dói. Dói a coluna, tem que sentar e ler, e fazer, e refazer. É um processo, né? Um processo aprender dizer. Não é como respirar, que você tá aqui paradinho, só, né? Aproveitando o oxigênio. Ó, né? Pacheco tem uma pergunta ali, ó. É aquela pergunta, Pacheco, que vai fazer? No meu tempo, que eu sou um pouco mais jovem, tinha. A André vai falar por ela agora, certo? Aonde, Cláudio? Aonde, Cláudio? Que você não fez Enem? Fiz. Não, eu não fiz Enem. Meu tempo não tinha Enem, certo? Eu vou mandar o cartão de confirmação para vocês. Inclusive, eu lembro muito disso, que eram duas provas muito diferentes. Eu fiz a prova da UEPB e, na época ainda, a prova da UFPB, Campus Campina Grande, porque não existia ainda a Universidade Federal de Campina Grande. Mas eu vejo que tinha uma vantagem ainda nisso, porque, por exemplo, naquele tempo você faria várias provas. Você fez o EPB, não se deu bem, mas se deu bem na UFCG, se salvou. O Enem aí é um tiro só. Se você se der bem, você se dá bem em tudo. Se você se der mal também, é só no próximo ano. É porque... Então, acaba sendo uma prova. Agora, por exemplo, se você quer fazer vestibular para São Paulo, mas você mora aqui. Naquele tempo você tinha que ir para São Paulo, se inscrever na universidade para lá, viajar e fazer a prova lá. Hoje em dia você faz daqui, bota a nota para lá e se passar, vai-se embora. Só facilitou um pouco e de tão fácil que ficou, acaba que até os alunos nem querem buscar, porque tá tão fácil hoje em dia que acaba que... Hoje em dia eu digo, eu até brinco quando eu começo alguns aulões, olha, eu vou dizer nessa sala quem não tem condições de passar no Enem. Aí eles ficam naquela experiência, será que vai dizer? Eu digo, só não passa quem não fizer. A prova. Porque é muito acessível. A prova é difícil, é cansativa, mas tem muita questão fácil, certo? E a dica que eu dou sempre, tem que começar pelas questões fáceis. Porque se você começa fazendo questão difícil,
Primeiro, você não vai conseguir grande parte delas, e quem vai gerar mais pontos para vocês são as questões fáceis, tá Além entendendo? de, tipo, por exemplo, vamos supor que eu comecei pela Uma questão mais difícil. Aí, Aí eu vou gastar tempo. Muito tempo. A A chance de não conseguir é maior. De não conseguir. Vai ficando mais vai ansioso, ficando mais porque não cansado. conseguiu fazer a questão. verdade. Perde confiança, porque Isso. você, caramba, eu já não consegui essa, tá entendendo? Uma verdade. coisa importante, Cláudio fala da oração das questões fáceis. Sim, é né? verdade. E eu Vamos- falo da oração da leitura. Leitura é importante sempre. Ah, professora, mas eu só gosto de ler mangá, eu só gosto de ler HQ. Não tem problema. Leia. Ah. Porque a pessoa que tem o hábito da leitura, seja qual gênero literário for, seja qual tipo de leitura for, é uma pessoa que tem mais foco, mais atenção, compreende mais rápido, vai perder menos tempo na leitura e na compreensão das questões. Ah, mas eu só gosto de ler livros de terror, contos de terror, histórias. Não tem problema. Leia. Qualquer gênero, qualquer tipo de leitura que você se dedica, ela vai melhorar a sua atenção, o seu foco, a sua capacidade de interpretação. Ah, mas o que é que tem a ver leitura com matemática, com física, com química? Tem tudo a ver. E querendo ou não, você vai ter um repertório ali sociocultural Muito maior para colocar em redação e tudo mais. Aí já os avanços da leitura especificamente Uhum. falando, né? Mas assim, só essa questão de você se concentrar melhor na prova, fazer a leitura de maneira mais rápida, mais ágil, entender melhor, isso já vale a pena. Então, a leitura é fundamental para qualquer avaliação, né? Para entrevista de emprego, se você for pensar, para outras habilidades, a leitura ajuda em tudo. Com certeza. É verdade. A gente tava falando, né, dessa diferença do Enem pro Saeb, né? E tem essa diferença. São dois objetivos diferentes, né? O do Enem, como a gente já expôs aqui, é levar o pessoal para as universidades para fazer curso superior, né? E o do Saeb é para avaliar como que está a educação, né? E isso acaba gerando uma nota, que é o IDEB, né? E qual a importância disso? Eu já estou saindo da escola e tal. Essa nota não vai valer pra mim. Exato, mas só que, querendo ou não, a escola vai no seu histórico. É para onde você for, vai estar lá o Ellis, ele se formou na escola Ernestão. Edna também, que está ali tendo uma crise de tosse. Alguém traz uma água para Edna? Então, sei lá, olha pro histórico de Wesley, tá lá, a nota do Saeb da escola dele é 2,5. Tá entendendo? É diferente de você olhar pro histórico de Wesley, tá lá a escola cujo histórico dele, o IDEB dela é 4, 5. Tá entendendo? Então, vamos dizer, o Wesley se formou numa escola que é mal avaliada, então provavelmente ele também foi mal capacitado, enfim. Então, tudo isso é uma coisa que vai, enfim, que fica no teu histórico, tá entendendo? Então, eu fico, por exemplo, eu tenho uma graduação na UEPB, então, dizer, não, mas tu tem uma graduação numa universidade meia boca, então tu tem uma graduação numa universidade que é mais conceituada. Tá entendendo? Então, tudo isso conta até para a sua própria confiança, né? Senão você fica querendo esconder. Então, eu sou formado aonde? Sei lá, vou esconder aqui o meu diploma, tá entendendo? Porque é uma questão de autoestima, né? E o canto, por onde a gente passou, também conta muito sobre a gente, né? Claro que não é um fator determinante, né? Você pode ter sido formado numa universidade que é mal avaliada ou numa escola que é mal avaliada e você ser uma pessoa brilhante. Mas, querendo ou não, é um estigma, né? Acaba levando isso para o seu histórico, para a sua vida. Outra questão que tem que ser pontuada é a questão política, né? O Saeb é um sistema de avaliação da educação básica para um país continental como o Brasil, né? E essas avaliações, elas têm repercussões em políticas públicas para a educação. Então, e pensar a educação pública é uma coisa muito mais ampla do que pensar só a minha notinha da minha escola, do meu mundinho, né? O quanto isso vai impactar futuramente em modificações nas políticas públicas para a educação para os alunos que estão vindo, né? O Saeb, ele não avalia só o terceiro ano, a terceira série do ensino médio, ele avalia outras séries e ele vai dando um panorama em diversos locais do nosso país, né, de notas. E isso é importante. Como é que a gente chegou nas políticas para alfabetização, né? Agora se fala, a gente não tem experiência
nisso, porque nós somos professores de ensino médio. Eu, pelo menos, não tenho nenhuma experiência com alfabetização. Acho que Cláudio também não. Também não. Mas a gente acompanha os programas. Hoje em dia tem uma fala muito que se diz assim, os programas de alfabetização na idade certa, né? Então, os profissionais que estão mais capacitados, eles vão perceber que aquela criança precisa ser alfabetizada até determinada idade, ter aquelas habilidades, e por aí vai nas outras séries que vão sendo avaliadas pelo SAEB. Nós estamos agora com os grandes desafios, né, do novo ensino médio. Implanta, o primeiro e segundo ano já foi implantado, o terceiro ano é o ano que vem. Tem uma proposta do governo para haver outra modificação nesse novo ensino médio. Vai ficar novíssimo ensino médio, então, né? E aí, assim, o quanto que... Porque não é uma discussão política que está lá em Brasília, lá nos gabinetes, ela está lá, mas ela afeta diretamente a nossa vida aqui. E aí... As repercussões das notas, né, do IDEB, elas também servem para balizar, para questionar essas políticas públicas. Direcionar investimentos, né? Tudo é importante, porque eles vão olhar para as notas e vão precisar saber onde é que está precisando de mais investimentos ou de menos, enfim, para eles poderem direcionar isso melhor, né? E o que a gente pede é que cada um dê o melhor de si, tá entendendo? Porque a gente não está querendo que você tire um coelho da cartola e do nada tire um 10 numa prova, não. Eu só sei fazer, Cláudio, 30% da prova. Beleza, eu faço os 30%. Entendendo? O que eu não aceito numa questão, numa prova, seja de qualquer, do que é que seja, sabe? Eu preparo muito gente para Enem, para concurso, enfim. Eu digo, gente, olha, se você errar uma questão que você não sabe, tudo bem. Agora, errar coisa que você sabe... Não pode, tá entendendo? E assim, e às vezes esse errar coisa que você sabe é porque você não se dispôs a fazer uma leitura mais atenta, a olhar a prova com seriedade. Ah, são 26 questões, eu vou fazer até o número 10 lendo, do resto... 10 ao 20 eu marco qualquer coisa, do 20 ao 26 eu boto só a letra A de Andréa. Lembre que quem ganha gol chutando quem ganha dinheiro chutando é Neymar, tá? Vocês não, então. É verdade. E ainda cai, né? Mesmo tá nem chutando mais, tá só mesmo caindo. Com o joelho bichado, ele continua ganhando dinheiro, viu? Não é como a gente não, que precisa vir trabalhar. Não é verdade. Pois é. E uma coisa que eu digo, ó, toda prova que eu pego, por exemplo, quando eu fiz Enem mesmo, 10 minutos após a prova eu sabia todas as questões. O difícil foi encontrar as respostas. Isso parece uma coisa, uma brincadeira, mas isso é sério, gente. Você, quando pega uma prova, você tem que saber o que é que me espera nessa prova. Tá entendendo? Porque às vezes a pessoa começa a se enganchar na questão 5, e sei lá, a questão 10 era uma coisa que a pessoa sabia, mas você não sabe sequer o que é a questão 10. Então, numa prova como Enem, que é uma prova extensa, André, por exemplo, no segundo dia você pega da questão 90 até a 180. Se você for fazendo tudo direitinho na ordem, as últimas 50 questões ali, 45 questões, 30, provavelmente você não vai ler. E tem muitas questões que você sabe ali fazer e vai acabar chutando questão que você sabe. Que você, se tivesse tempo e planejamento, você teria condições de ler a questão e marcar a alternativa correta. Uma coisa que eu fiz esse ano, diferente do ano passado, que eu fiz de teste aí, foi isso. Eu já meti isso, eu não peguei a ordem das questões. Eu fui um aqui, outro ali, e acabou que eu consegui fazer um número bom de questões, pelo tempo que eu tinha, a redação também. E eu vi que a maioria que eu consegui responder foi questões fáceis, que eu consegui um ponto que... E assim, uma coisa não sei se funciona com todo mundo, mas é meio lógico, vai relaxando o cérebro. Se você vai fazer 15 questões de física, 15 questões, e você tem a opção de mesclar as disciplinas, mesclar as áreas de conhecimento, o seu cérebro também vai sendo estimulado a outros conhecimentos, a outra linguagem de leitura. Então, eu vou fazer 15 questões de humanas, vou pular, vou fazer 15 questões de linguagens, depois eu volto para as de humanas novamente, eu dou uma olhada nas questões que têm imagens. Vocês têm que ser alunos rãs, tá? Que fica pulando. As imagens ajudam muito. Eu vou dar uma folheada na prova, essas questões de imagem, vou tentar fazer todas, porque
elas têm uma outra dinâmica de resposta. Então, vou fazer as questões que têm imagens primeiro para ver se elas são as fáceis. Mas sentar difícil. Mas, por exemplo, em matemática tem algumas coisas que você já pode ligar alguns sinais de alerta. Sei lá, cai alguma coisa sobre logaritmo, por exemplo. Aí, sei lá, você não sabe de logaritmo, não sabe definição, não sabe as propriedades. Aí eu vou ficar meia hora batendo nessa questão do logaritmo. Meu irmão, pula, vai pra próxima. Depois entra lá no meu canal e vai ver a resolução. Olha, Uma questão... Aproveite e se inscreve no meu... Eu tô aqui, Cauê, nessa minha câmera. Se inscreva no meu canal, tá? Matemática, professor Cláudio Teodista. Uma coisa que a Andrea disse, que foi, sabe, ficar pulando de prova e tal. E uma coisa que eu queria dizer foi, eu tenho redação, eu fiquei, poxa, eu sempre vivi aqui, fui para as questões. Aí quando eu fiz algumas questões na minha mente, isso acontece muito, velho. Eu já entendi dos meus alunos, muitas vezes vem muitas questões na prova, contemplando, que ajudam muito. Quando eu fiz a minha primeira vez, eu passei 1 hora parado sem escrever nada. Juro, a prova começou de 2, eu fui até 3, eu não escrevia nada, não conseguia. Eu passei 2 horas na redação, só que uma hora foi sem fazer nada. Tá entendendo? Porque não tinha experiência. porque assim, o tema da redação, ele cria uma certa ansiedade, né? Todo mundo quer saber qual é o tema. O povo pode abrir a prova, vocês abrem o meio da prova. Eu já fui desesperada. Né? Você vai... Não foi, Edna? Então, assim, cria aquele impacto. Então, você tem que administrar essa pancada, né? Respira, olhou o tema. Não, peraí, não vou escrever agora. E o subconsciente fica trabalhando. Né? Você vai fazer outras coisas, depois você volta pro tema. Dê uma diminuída naquela ansiedade de você saber qual é o tema. Agora vamos administrar o impacto. Tem estratégia. Se você ficar numa coisa só, trava. Tá entendendo? E você acaba... Eu conheço muita gente com experiência, professores formados, com especialização, com mestrado, que chega numa prova de concurso, trava, mas com esse tipo de coisa. Sei lá, travou na questão e fica, sabe? E só vai pra próxima quando parece que é questão de orgulho, sabe? Não, eu tenho que fazer. Eu digo, minha filha, faz isso depois. Pula pra próxima. Faz em casa, se der tempo de fazer lá, faz. Mas se não der, você não vai brigar com questão. Que é aquela coisa, se é pra chutar, chute uma questão que você não tem a menor ideia do que seja. Vai que, né? Uma coisa que eu achei muito importante foi a questão dos alunos do Enem, porque a gente via que eram questões enormes e que no finalzinho era só uma coisa simples e questões também que eram bem pequenas e era uma coisa super difícil. Eu ia comentar isso agora há pouco mesmo. Tamanho não é documento. É verdade. A tendência é, por exemplo, nas questões de matemática, as outras eu não olho, tá? Mas a tendência é que quando você pega uma questão de matemática e o texto é muito pequeno, foi o próprio capeta que elaborou. Certo? E geralmente, quando a questão ela é muito longa, geralmente eles querem só te cansar, certo? Geralmente, quando é um texto longo, tá bem óbvia. Tá bem óbvio. Geralmente eles botam um primeiro texto bem grande de contextualização mesmo. Aí no segundo parágrafo eles colocam alguma coisa de dados que realmente você vai precisar para usar a questão. E no final eles fazem o comando da questão. Geralmente é simples esse tipo de questão. Tá entendendo? Agora, quando vem só uma questãozinha assim, uma linha ou duas, aí espera que vem pancada. Uma coisa importante para as provas de linguagem, de humanas, para as provas que têm textos de referência, leiam, vocês têm a vista melhor do que a nossa, leiam as letrinhas miúdas. Elas ajudam, entendeu? Ali nas letrinhas pequenas, muitas vezes tem a data que aquele texto foi escrito ou foi acessado na internet, tem o autor, você pode dali tirar uma referência até para a redação. Eu fiz, tinha uma imagem que era sobre a defensoria as mulheres serem agredidas, mas na pandemia e tal, essas coisas eu vi também gatilho assim um pouco para a redação, por causa que a defensoria pública tem aquele papel e tal, essas coisas. Por exemplo, uma questão da prova de linguagens que tinha a referência de um livro de Carolina Maria de Jesus, que falava sobre o cuidado das mulheres. Então você podia usar o título daquele livro que estava lá na letrinha miudinha como referência, como repertório para a redação.
Então, as letrinhas miudinhas importam. Tinha- Uma reclamação. Eu só participo de qualquer atividade feita por vocês se tiver café. Não tem um cafezinho, Eita, é verdade. só água. Vocês podem ir lá na cozinha solicitar. Coisa não. mais feia. Como é que vocês convidam André? e Olha Não, na não, ei, Não, e sinceramente. não viu? tem nem um cafezinho. Tô decepcionado com esse Na mesa em podcast. cima Viu? da copa tem uma garrafa. Pega lá. Na mesa da copa. Disse que foi André. É, sobre os descritores. Então, como é que funciona? Porque até hoje eu não entendi. Eu sei que tem lá, cada questão tem os seus descritores. Como é que funciona? A senhora sabe assim? O descritor é para descrever qual a habilidade que você deve ter naquela questão. Qual a habilidade que aquela questão mede, né? Então, por exemplo, pega uma questão de probabilidade. Qual é o descritor ali? É avaliar se o aluno tem habilidade com questões aleatórias. Calcular, cálculo de probabilidade, né? Você dá um gráfico, Evelyn respondeu muita questão de gráfico nos aulões, hoje principalmente, então ele dá uma situação, um problema descrita em texto, e ele quer que você saiba transformar aquilo num gráfico, tá entendendo? Então é interpretação de gráficos. O do descritor é descrever qual é a habilidade que você tem ali. Porque se Também espera de do compreender. aluno. Isso, que Eu não se sou espera professora de dele. língua portuguesa, mas a gente fez aquelas questões, a gente tinha lá, identificar a informação explícita no texto. O que é que está ali em verde neon piscando na sua frente, se Isso. você realmente está vendo. Depois tem as informações implícitas do texto, as comparações entre dois textos de gêneros diferentes, informações a partir de charges, imagens, gráficos. Entendi. Nas provas de língua portuguesa também. Se o aluno consegue identificar, por exemplo, sentidos de humor, de ironia, dentro da charge, dentro das tirinhas. Como é que E vocês conseguiram lá o local das câmeras vereadoras para fazer esses alunos assim no ar-condicionado tão bonzinho, tão frio, então, muito bom. Nós temos uma dificuldade, né? Infelizmente, que é a gente tem uma escola enorme. E falta Mas, auditório. João né? Azevedo, Por favor. corta a nossa câmera aqui. João Azevedo, cadê o nosso auditório? é verdade, é necessário. Precisamos. Porque Pedimos uma comunidade enorme como a nossa. Tem Aliás, 23 o Wesley salas. e Edna tem mais moral ali pra mim. Não, eu já teve a reunião que foi sobre só os líderes, você sabe, né? Que eu esqueci até o nome que tem. O conselho de líderes que tem, que o pessoal do estado fala. e faz um chamado de vídeo e tal. Eu até falei porque a escola necessita muito de um auditório, por causa que quando a gente tenta fazer alguma coisa no No ginásio ou no pátio não dá, porque no ginásio é muito abafado, dá eco, e no pátio é muito aberto. Aí a gente necessita assim, de um auditório, porque tanto para apresentação de pé, de alguma coisa do tipo, quanto para aulão, de Enem, para qualquer outro tipo de coisa. Pense, né? Esse ano nós tínhamos 6 turmas, 3 do curso de informática, 3 do curso de vendas. Então, como a gente não tem um espaço, nem para dizer assim, vamos fazer em 2 etapas, juntar 3 turmas e 3 turmas. Imagina colocar 3 turmas de alunos aqui nesse espaço da biblioteca. Não cabe. Pegar na mesma sala 3 turmas. E a dinâmica da correção e a dinâmica dos aulões, imagine você pegar o professor Cláudio, aí ele vai Tem uma dar... vez que eu botei 120 num aulão de sábado numa turma. Isso é tentativa de suicídio já. 2018. Eu acho que eu tenho uma foto em casa ainda. O suor borbulhando na careca. Isso foi ao sábado. A gente tinha combinado com 2 professores, só que um não pôde vir, que a gente fazia duas turmas, sabe? Aí então bora todo mundo na mesma turma. Aí foi, tem uns 120 alunos. Sem comentários. Sim, aí essa é a questão que é Pronto. muito importante do espaço, porque a gente teve que procurar um espaço fora da escola Para ver se tinha um espaço melhor, uma climatização melhor. Tanto tem a questão das cadeiras mais acolchoadas, de ter o ar-condicionado e principalmente de ser um espaço que cada professor falasse só uma vez, né? Porque já imaginou, a gente teve a colaboração de 2 professores de língua portuguesa, que não são os professores dos terceiros anos, são os professores do segundo, que foi o professor Jocélio e a professora Adriana. Imagine eles terem que passar de turma em turma, né? Aulão para o terceiro A, correção para o terceiro B, correção para o terceiro C, até chegar no terceiro F. Então, é uma dinâmica que não ajuda
a dinâmica da escola também, das aulas. Então, o espaço, ele é importante, não é só por uma questão de status, da gente dizer, a gente tem um auditório. São questões pedagógicas, interferem no pedagógico da escola. O quanto, já imaginou, você tem Cláudio tem um amigo que é professor de química. Eu quero convidar aquele meu amigo para dar uma aula lá no Ernestão. Mas eu não vou convidar o camarada e colocar ele para vir passar 6 vezes para dar uma aula. Né? A gente não tem um espaço adequado. E isso faz muita falta numa escola que tem 23 turmas. É verdade. Sim, e uma questão que por mais que não deu a gente ter, assim, esses aulas todo mundo junto, mas a senhora teve lá a boa vontade de pegar cada turma e tal, levar as questões. Eu achei uma coisa muito importante, porque por mais que não tivesse alunos ali que não queriam, porque nem todo aluno quer fazer o Enem, nem todo aluno quer fazer essa prova de entrar na universidade. Um já tem o seu negócio, outros, aquela situação daquela vida dele ali não está dando agora no momento, mas vão tentar depois, mas não dá naquele momento, então nem todos querem, mas a senhora levando, tendo a boa vontade de estar lá, explicando, vamos ler, a gente lia aqueles textos, e aí vocês pensam que é marcava lá no gabarito. Eu achei que foi muito importante, porque ajuda a gente a pensar, ter uma ideia de como funciona realmente o Enem, como realmente funciona o IDEB, e ajuda a gente a ter um norte, um sul, não sei como é que diz o ditado, mas ajuda a gente a ter uma visão de como seria. Eu achei muito importante essa paciência. Porque assim, como professor, não sei se Cláudio deve pensar um pouco parecido, a gente tem que pensar naquele aluno que quer. Porque se você pensar no aluno que não quer, você vai entrar na sala, dar bom dia, se sentar e esperar o toque. Dá o tempo, né? Para ir sentar em outra cadeira. Né? Então a gente tem que pensar, naquela sala tem 30 pessoas. Cada um tem a sua história, cada um tem as suas motivações, cada um pode estar passando ali por um processo que a gente não pode julgar, que a gente não sabe qual é, mas eu tenho que ir pensando que tem ali, no meio daqueles 30, alunos que querem. Então, eu tenho que preparar a melhor aula possível, a melhor estratégia possível para aqueles alunos que querem. Se daqueles 25 não querem, mas eu estou ali ajudando 5 a levarem a educação da melhor maneira que eles pensarem. E muitas vezes, a gente também às vezes julga, né, do lugar de professor, nós também temos os nossos erros, ninguém é perfeito, né? E temos muitos, né? Às vezes a gente julga assim, esse aluno não quer nada, esse aluno não vai estudar, esse aluno não tem um perfil de Enem, mas quando ele vai vendo ali, ele vai saindo, vai se despertando. Talvez não naquele ano, mas no próximo ano, às vezes até no decorrer do ano letivo, ele vai melhorando. Por exemplo, eu já tive experiência de dar aula em escola menor, de pegar primeiro, segundo, dar aula nas três séries, né? História, carga horária sempre foi um pouco menor do que matemática, então, escola pequena, você dá aula nas 3 turmas. E, por exemplo, aquele aluno que no primeiro ano, se fosse avaliar, diria que era um aluno que não iria para a universidade, que não tinha perfil para estudar, o aluno terminou o 3º ano como um dos melhores alunos que eu já tive, como um aluno que foi para a universidade. Quer dizer, você tem que pensar também que é um processo de evolução para todo mundo, para o aluno e para o professor. Se você não focar naqueles que querem, você vai só sentar e reclamar. Eu reclamo às vezes, mas eu faço. E a gente também tem o papel de despertar, né? E tá sempre aberto, né? Tá sempre aberto, a gente tá aqui de braços abertos, no momento que vocês quiserem, vamos embora. A gente tem também esse papel de tentar motivar eles, né? Bora. Eu lembro que foi em 2014, eu acho, quando eu entrei na sala. Antigamente eu tinha mais esse negócio, eu era mais bitolado com o Enem, falava Enem muito, sabe? Hoje em dia eu não falo tanto quanto antes. Porque eu era assim... Tu ainda falava mais do que hoje. Mas, tipo assim, 20, 30 vezes mais, sabe? Era a cada 5 palavras Enem. Hoje em dia, não, eu vou passar assunto e quem absorver isso aqui sabe, né? E até porque eu comecei a ter uma outra percepção que, por exemplo, uma frase que antes eu gostava e que hoje em dia eu detesto, é assim, estudar para ser alguém na vida, sabe?
Eu acho que essa frase é um pouco carregada de preconceito, de que dá a impressão de que quem não estuda não consegue ser alguém na vida, sabe? E eu já tive diversos alunos que, tipo assim, em sala de aula eram péssimos, como nessa parte conteudista, mas que são pessoas bem-sucedidas fazendo outras coisas da vida, tá entendendo? Então não é só estudando. Então eu acho que tem outros caminhos, só que o que a gente sabe fazer hoje em dia, por exemplo, eu não sei orientar alguém que quer empreender. Tá entendendo? Até porque tu é um exemplo péssimo. Tá empreendendo Isso. com o Pacheco que não Uhum, exato. Eu investindo em algo Isso. que não dá retorno. Qual é o investidor que faz Exato. isso? Aí a gente acaba... Péssimo exemplo. Ó, péssimo. Pacheco, quando ninguém acreditar em você, eu tô Péssimo, acreditando, né, péssimo. mesmo? Aí agora, se alguém Ainda disser bem assim... que você está no curso de matemática e nas turmas de informática. Ainda Porque bem. se fosse Curso nas de turmas de vendas, vendas... eu ia ser expulso. Péssimo Aí... exemplo. É verdade. Agora, se alguém diz assim, por exemplo, a gente acaba sendo tendencioso, porque se alguém diz, Cláudio, eu quero fazer Enem, quero cursar tal coisa, eu quero fazer concurso, aí eu sei orientar, entendeu? Então, assim, a gente acaba sendo tendencioso a orientar eles a estudar, sabe? Sim, mas Porque eu a acho que é gente aquela coisa cresceu que na eu falei, vida, né? cresceu e se desenvolveu estudando. É a questão das habilidades. Cada professor também Ah. vai ter as suas habilidades, Uhum. né? Por exemplo, as disciplinas de protagonismo juvenil, de projeto de vida, são extremamente importantes no percurso da escola integral. Você tem que ter um professor que tenha perfil para aquela disciplina, que não é o professor Cláudio, que não é a professora Andréa. E isso não é o fim do mundo, né? Cada profissional tem um perfil e faz essa tendência para determinadas questões. Eu me sinto muito bem e muito confortável dando aula de história, porque é o que eu me sinto segura, é o que eu gosto de fazer, é o que eu sei fazer, né? A experiência do pós-médio esse ano foi extremamente desafiadora para mim, enquanto professora. Mas eu garanto que a senhora conseguiu Sair sair bem, bem, porque pelos desafios que a senhora tinha de ajudar alunos a fazer inscrição para o Enem, de estar ali ajudando, orientando, depois pegando questões e estar ali meio que sendo professora de outras disciplinas, já bem. Primeiro, no começo do ano, eu estava fazendo uma lista dos alunos que não tinham RG e CPF para poder fazer a inscrição. Foi. Então, era a moça do CPF, que eu passava nas salas fazendo. Depois eu virei a professora da isenção. Depois a professora da inscrição. Depois, e assim vai, né? E assim vai. Olha. Pois é, e parecia que era um negócio Parecia que era de que ela senta aqui na sala tava mais virada. Aí ia lá, gente, por favor. Com aquelas listinhas na mão. Fazendo checklist de quem falta, de quem fez. Bom, eu espero que quando Edna chegar no terceiro ano, eu esteja professora de história e Cláudio professor de pós-médio. Ah, meu Deus. Eu precisa ter plano de matemática. Mas, enfim. Vocês têm alguma coisa para acrescentar? Bom, só agradecer ao convite, certo? É uma honra participar desse podcast. Sim, eu queria perguntar a Andréa O que ela achou das questões de história que caiu. Sim, verdade. Acertei tudo, foram poucas, verdade. Como é que faz para diferenciar, André? O que é de história, É de o sociologia? contexto. É igual matemática, você não diferencia. Essa probabilidade e outras. Mas a de matemática, ela Ela é uma prova separada. Não, eu sei, matemática é especial. é porque história, ele fala mais sobre história. Matemática Menos. é a matemática e Menos. redação. Corta aqui. Não, cortei não. Eu faço a edição e boto depois, tá? Matemática e redação são as únicas que têm provas individuais separadazinhas, viu? As outras não têm. Enfim, Bom, linguagem. apesar dessa constatação, ele está correto. A produção textual e matemática tem uma prova separada. aí como é que faz em história? Como é que tu olha assim? História, você quer cara. a história. Pronto, duas coisas. Tem as questões que não dá para você fazer Definir. isso, não dá para você definir. É interdisciplinar mesmo. É interdisciplinar mesmo. Porque eu posso responder aquela questão com um viés pensando na história, pensando na sociologia, pensando na geografia Em filosofia. ou na filosofia. E essas 4 disciplinas podem me ajudar a chegar àquela
resposta. Por exemplo, uma questão sobre meio ambiente, que fala sobre a ocupação da terra, que fala sobre devastação, sobre desmatamento, ela vai ter uma série de questões importantes, né? O quanto que a terra é um bem politicamente pensado para uma elite econômica, sociologia. isso é história. História? Né? Corta essa parte aí, por favor. Isso é história, né? O quanto ao longo da história do Brasil, Sim. a terra foi um bem, né, colocado na mão da elite. Se você for pensar na sociologia, a questão do trabalho na terra, o quanto que os trabalhadores né, do espaço rural, eles são mal vistos pela elite dona dos meios de produção. Pensando na geografia, você tem aí questões da geografia humana e você tem questões da geografia física, né? A interferência do homem no meio ambiente, a modificação das paisagens, isso vai refletir no clima, no tipo de vegetação que está em determinado local. Então, eu acho que a prova de humanas, ela é a prova, puxando a farinha, né? Mais interdisciplinar que existe. Mais interdisciplinar que existe. Em relação às questões de história, tem algumas questões que são bem específicas. É como você bater o olho numa questão de matemática e você vai saber dizer que conteúdo é aquele. Né? Tem questões que você bate o olho, que ela está falando ali do Império Romano, que ela está falando dos astecas. Foi uma surpresa aquela questão sobre os astecas, sobre a Revolução Francesa, que é história pura. Fazia muitos anos que o Enem não trazia questões sobre civilizações pré-colombianas, astecas, maias e incas. E esse ano caiu uma questão sobre os astecas. Aí tem questão que você consegue identificar o conteúdo. Tá misturado. E outras que está totalmente misturado. Enfim, ainda de matemática, você já sabe, vai estar lá no matemática. Começa na 136, tá? E vai até a 180. Certo? É isso. É isso, gente. Então, ó, o pessoal que vai fazer prova domingo, a câmera tá em mim, tá na gente aqui. Pronto. Domingo e quinta. Domingo Sim, e quinta. vamos por partes. Vamos pensar por quinta, por partes, por quinta, né? Aos alunos que estão frequentando, né, a escola regularmente, sabem de todo, né, o esforço que a gente tem feito esses últimos dias para a prova do SAEB. Então, sentar, fazer a prova com seriedade, né? Tudo isso que a gente já falou aqui. Aqueles alunos que escutarem esse podcast, que ouvirem falar, que tiveram a atenção de nos escutar até aqui. Faz 3 meses que não vem na escola. Apareçam quinta-feira. Quiser ter uma chance ainda de passar. Venham, a gente tá rindo, mas é sério, certo? Quinta-feira é a prova do SAEB na nossa escola, na ECIT Francisco Ernesto do Rego. É importante que toda a comunidade escolar esteja envolvida com isso. Manhã e noite, tá? Vale ressaltar, né, André? Certo. Então, venham fazer a prova no horário da manhã, 7h30, no horário da noite, 19 horas. As equipes estarão aqui, não são os professores da escola que aplicam, vem aplicadores de fora, mas aí nós estaremos aqui para dar um suporte, para dar um apoio, para dizer, nós confiamos em vocês. Avance, Demi. O que é? Seriedade. Pesquisa assim no Google, diga, ok, Google, o que é seriedade? Que ele vai lhe mostrar. Pacheco, eu não vou patrocinar seu canal mais, Pacheco. Corta isso, senão a gente reprova ele. E domingo... Tá vendo? Olha, eu vou ter que dar vários cortes nesse vídeo por causa de tu, Pacheco. Aquele seu patrocínio tá quase... indo por água abaixo. Tá quase, viu? Não. Sim, aí quinta-feira... SAEB. Obrigado pra todo mundo, obrigatório pra todo mundo, certo? E domingo é só pra quem tá inscrito, beleza? Todos os terceiros, né? Porque todos os terceiros foram inscritos. Mas conseguimos 100% também, não foi? Sim. Foi, não é nem foi 100%. Rapaz, então, é obrigatório pra todo mundo, certo? Porque quem tiver inscrito e não for fazer a prova domingo, ou não fez domingo passado, ano que vem aí tem quando problema. for no próximo ano e for pedir a isenção, vai ter que pagar, certo? Esse ano nós tivemos algumas dificuldades para justificar ausências de alunos que estavam no segundo ano,
o ano passado, Se obviamente. inscreveram. Se inscreveram, faltaram à prova, e esse ano, para fazer a isenção, tivemos dificuldade para essas justificativas. Como esses detalhezinhos de inscrição na página do INEP, eles às vezes mudam de um ano para outro, então é importante, se você perdeu a prova domingo, por Vá-se algum embora. motivo, estava doente, houve um Acidente, imprevisto, né? Porque teve um houve que um se acidentou mesmo acidente, assim. né? Melhoras para Miguel. É. Que Miguel Dantas? Miguel Dantas. Sim. Ele tava indo pra fazer a prova no dia mesmo, tava indo pra fazer e caiu de moto, nervoso, não viu o quebra-mola, Meu passou Deus do e céu. caiu. Mas ele tá bem, né? É. Um pouco ralado, mas está bem, Quinta-feira, graças a Deus, né? Porque quinta-feira, Emília disponibilizou o carro dela pra ir lá buscar ele, pra trazer ele, pra depois levar ele de volta. Foi. né, Foi, e ele acidentes vai de vir. moto podem ser muito sérios. Claro. Graças a Deus que Tem- ele tá Foi. só Só com a ralado. pintura Aham. arranhada, Foi. né? Graças a Deus, né? Depois a pintura se renova, Sim, graças aí a teve Deus. aquelas dificuldades É. e tal. Mas aí pode fazer, nada impede. Se você faltou no primeiro dia de Enem, você pode fazer a prova do segundo dia. Pode. Você não vai ter mais nota, um aluno de terceiro ano, para o SISU. Mas você tem a experiência da prova do segundo dia, de ver como é que estão as questões. Então, podem vir fazer a prova, mesmo aqueles que faltaram o primeiro dia. Uhum. E aquela pessoa, professora, eu fiz a prova do primeiro dia, mas foi horrível. Não tem como Eu saber. não gostei. Ô, gente, e quais são os números da Mega Sena? Diz aí pra eu anotar aqui. Né? Como Não é que tem você como sabe que a sua saber prova foi horrível? isso. Que você vai tirar uma pontuação muito baixa no primeiro dia? Vá fazer a prova do segundo dia. Uhum. Porque tem Primeiro muita dia gente já que foi. sai, André, com essa sensação Já de que foi passou. muito ruim. Mas aí, gente, a correção do Enem não se dá pela aquela forma, não é proporcional. 10 Sei lá, pontos, 10 questões. Isso, não é, tá? Não é dessa forma. Ela é feita pela TRI, Teoria de Resposta Útil. Então, vai levar em consideração também as questões que você acertou. Então, pode ser que a pessoa tenha acertado 20 questões em uma determinada prova e tire uma nota mais baixa do que a pessoa que acertou 12, 15 questões, tá? Então, não tem como você saber, pela quantidade de questões, qual é a sua nota. Vai saber isso somente lá para janeiro, acho que é na primeira semana de janeiro, enfim. A André sabe isso aí, porque ela passou o Lá ano pra todinho janeiro, falando né? sobre. Uma coisa que eu não recomendo, fez a prova no domingo, o primeiro dia. E já Aí vai- na segunda-feira você pega esses gabaritos E que vai estão olhar. na internet e vai olhar. Não, você não vai corrigir a sua prova. Isso não vai ajudar em nada a você se tranquilizar para o segundo dia. Você fez a primeira prova. Se por acaso você pegou o caderno, né, saiu com o caderno, guarde ele lá no cantinho. Isso, confere né? na segunda, após Né? segundo dia. Passou o segundo dia, nem pós segundo dia, eu ainda deixava assim, deixa lá os Mas se cadernos for uma umas pessoa 2 muito semanas, ansiosa, aí... né? Para o juiz voltar pro canto. Aí depois você vai lá, pega, é o tempo que tem saído o gabarito oficial, e você vai conferir pelo gabarito oficial. Por exemplo, essa história de estar nos blogs, sei lá, no Instagram do povo, vendo o professor corrigindo prova, comentando, eu acho que só dá nervoso para quem ainda vai fazer o segundo dia. O que você fez está feito, Não se muda. ponto. Vamos pensar no segundo dia. Então, para quem está fazendo, o aluno que está fazendo a prova, primeiro e segundo dia, pensando na sua nota para o SISU, esqueçam. Fez o primeiro Também dia, aconselho deixar. parou, deixa lá passa uma quietinho, semana em certo? off. Foca no segundo dia, ainda tem mais um dia de prova. Vamos pensar que nós estamos no meio da jornada, literalmente no meio, né? É. Então, vamos terminar isso para a gente poder olhar os possíveis acertos e os possíveis erros que todos cometeram na prova. Só a critério de curiosidade, para quem não sabe, até uns anos, eu não sei se é 2019, 2018, era feito em 2 dias seguidos, sábado e domingo. Sim, Aí você não tinha nem tempo de respirar. Isso, mas aí tem a questão religiosa, né? Tem muita gente que guarda o sábado, então os sabatistas tinham que chegar no horário que os outros candidatos chegavam,
Aí Passar o tempo todo sem isso, fazer nada. ficava o tempo todinho numa até sala passar pro reservada, e quando sono. passava Aquilo pro era sono, um começava. sofrimento, né? Aí tiveram a ideia brilhante e atrasada de vamos fazer Hoje em dia dois tem domingos. hoje em dia tem concurso. Assim, né? Que é no sábado, e às vezes os sabatistas vão lá e só fazem depois do pôr do sol. É muito raro. Agora já deu uma melhorada bastante. A maioria que das teve provas, pra- concursos é domingo. Pra fazer o da PM foi no sábado, se eu não me Não, foi no engano. domingo. Foi no Teve domingo. o de matemática que foi lá na UFB, se eu Aí- não me engano. Tem a OBMEP, que é no sábado ainda. Aí quem for sabatista pode chegar e ficar numa sala reservada, tá entendendo? Mas Enem mesmo já mudou. Se eu não Graças me a engano, Deus. 2018, por aí, que mudou. Talvez até mais. Mais tempo. Né? Foi isso então, Então, né? acho que foi isso. Mais alguma coisa a acrescentar? Só começar pelas questões mais fáceis, certo? Vocês não vão fazer todas as questões. Se eu fosse fazer a prova, eu não faria todas de matemática. Então, vocês também não tentem fazer. Pouquíssimas pessoas têm capacidade de fazer todas, tá? Porque não é de fato uma prova para você fazer todas. É para você fazer as questões que você sabe, certo? Então, sair da prova, como é que eu sei que eu fui bem ou não? Fez todas que você sabia. Ah, eu fiz até as 150 e das 150 para frente eu chutei as outras 30. Então você foi mal, porque nessas 30 tinha muita questão que você sabia. Beleza? E Saeb vem uma prova um pouco mais objetiva, tá? Mas aí façam com seriedade. Não pedimos que vocês façam milagre nenhum. Apenas que vocês tragam água para Edna, por favor. Apenas que vocês façam as questões que vocês sabem, pessoal. Não precisa fazer milagre. Fez todas que sabe, tudo bem, cumpriu o seu papel, porque aí sim o índice vai ser realmente medido. Porque, sei lá, você pega uma prova com 10 questões, digamos que você sabia fazer 5, mas você chutou todas e acertou 2. Então, a impressão que vai se dar é que a sua proficiência era 2, mas na verdade eram 5. Então, não está sendo aferido de forma correta. Então, o que a gente peça é que faça realmente o que vocês sabem para refletir aquilo que realmente vocês têm como conhecimento. A prova do Saeb é possível ser feita todas as questões, vocês precisam ler todas as questões, né? Isso é o mínimo, né? Fazer uma leitura da prova completa e, como diz Cláudio, repetir, né? Vamos fazer aquilo que a gente sabe fazer, né? E aquelas questões que a gente tem dúvida ou que a gente não sabe o conteúdo, deixar para depois. Tem espaço na prova do Saeb para os cálculos, para rascunhar. O que é corrigido é apenas o gabarito. Então, você pode riscar a prova, pode fazer cálculos, pode fazer anotações, porque o que vai ser corrigido é o gabarito. Mais uma vez, atenção com o gabarito. Não é só para a prova do Saeb, mas Saeb, Enem, concursos. Qualquer prova que se faça, né? Qualquer prova. Então, pensar o seguinte. Atenção na hora de fazer preencher o gabarito, né? Ter calma, respirar, 2 minutinhos ali, concentrar para preencher o gabarito com calma, porque às vezes naquela hora da correria, do nervoso, você pode perder a questão por preencher o gabarito sem atenção. Se eu não me engano, na prova do Saeb, você não pode ficar folheando para frente e para trás. Antes, pelo menos, em alguns... Porque a gente também não tem acesso à prova, mas eu acho que o fiscal vai ficar orientando. Faça agora a questão de 1 a 5. Aí todo mundo faz. Terminou o tempo. Agora faça de 6 a 10. Aí todo mundo faz. Eu acho que vai ser assim. Você não pode ficar folheando para frente e para trás. Oxi. Provavelmente, eu não tenho certeza. É uma maneira deles garantirem que os alunos leiam a prova completa. Tá entendendo? Para você não ficar folheando. Aí, sei lá, 20 minutos você vai ler de 1 a 5. Aí você vai pôr de 1 a 5. Pronto, terminou o tempo, agora vamos para de 6 a 10. Se não der tempo, aí... Se não der tempo... Mas dá. E outra questão é isso também, é evitar que o aluno chute tudo. Wesley, não tô afim de fazer isso, vim para cá só porque Andréa, Cláudia e Emília estão me enchendo, então eu vou responder. Foram me buscar em casa. Né? Porque assim, tem aquela chance, então eu vou botar aqui. Wesley pensando de ponto. Sabe aquele gabarito que faz desenho? Tu já pegou prova que o gabarito faz Sim, desenho? Faz a setinha assim, A, B, C, D, F, G, aí vai voltando. Tem gente que faz V, faz tudo. Faz V. Aquele gabarito que faz desenho, aquilo dá uma raiva de ver. Que você vê assim que o aluno não teve a menor preocupação em abrir a prova. Ele pegou o gabarito e ele fez o desenho da setinha, do S, né? Do L, sei lá, o gabarito que faz desenho. Aquilo é o
que mais irrita. E uma coisa que eu digo sempre pra eles, André, tudo que você for fazer, faça bem feito. Sei lá, é uma apresentação, vale simplesmente uma nota. O que danado é uma nota? Praticamente nada. Mas você tá sendo treinado pra vida. Porque eu não... Pra falar em público, pra passar bem numa entrevista, pra conquistar aquela menina que você tá de olho. Tem né? gente aqui Ou no aquele podcast rapaz. apaixonada há vários meses e não conseguiu conquistar a menina. Porque não chega junto Isso. para... né? Aí o que eu digo, porque você não vai passar a vida toda fazendo as coisas de todo jeito, aí chega um determinado momento que você precisa fazer a coisa bem feita, você não vai fazer. Né? Agora, se você, toda vida, tinha um trabalho de escola, vamos fazer bem feito. Tinha uma prova, bora fazer bem feito. Então, você se acostuma e você já vai ficar incomodado se você não conseguir fazer da melhor forma possível. Então, se treine a fazer as coisas bem feitas. Isso porque serve pra tudo na vida. Pra tudo. Né? Pra tudo. Então, acho tudo na que foi vida. isso. Vamos terminar Se aqui. despeçam. Até quinta, tem prova do Saeb. Cláudio, até... Beijo no coração. Vou ver Amanhã- a careca de Claudio passando assim na... Amanhã vocês não me verão aqui que eu vou pra montada tal não, tá? Olha só, Você sabe que eu sou como famoso será aí, o tá Ernestão sem Cláudio amanhã? Sim, como? Como? Normal. Tô brincando, tá, gente? Pacheco, esse teu patrocínio mais Tá uma por dessa, água viu? abaixo. Mas enfim. Foi Tá em isso, qual? galerinha. Naquela, Acho que tá no meio. Foi Meio, isso, galerinha. meio. Valeu. Tchau, Beijo gente. e abraço. Valeu por Boa assistir até prova do agora. Saeb, boa prova do Saeb. Enem. Até o próximo. Valeu.